A paz de Deus a todos, irmãos. Então, hoje nós vamos gravar mais uma explicação bíblica, irmãos. Nós vamos fazer um comparativo, irmãos, em duas partes a respeito de a Epístola de Tiago, capítulo 2, com a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, de 1 a 25, né, irmãos? Abraão foi justificado pela fé. Num primeiro momento, dá-se a impressão que houve uma contradição entre obras de fé e obras da lei, né, irmãos? E então muitos acreditam que exista uma contradição, mas é errado esse pensamento, não houve contradição, inclusive os dois utilizaram a parte lá de Abraão, né, o mesmo verso, irmãos, para sustentar as suas argumentações. Nós vamos deixar claro, então, nos dois estudos, essa é a primeira parte. Irmãos, então estamos falando de Tiago, irmãos. Esse Tiago era o Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? O apóstolo Tiago, lá o filho de Zebedeu, ele foi morto, né, lá em Atos dos Apóstolos 12, irmãos, por Herodes Agripa I, né? Ele era neto de Herodes o Grande, filho de Aristóbulo. Então, esse Tiago aqui, da epístola, é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos ao estudo aqui, analisando, então, a epístola de Tiago. Tiago 2, dos versos 14 a 26. A fé sem as obras para nada aproveita. Então vamos lá, irmãos, começando pelo verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então aqui, irmãos, colocamos uma sustentação aqui no profeta Isaías 58, né, do verso 7 a 8. Então ele fala lá: porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, né, aqueles que estavam longe, e vendo nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne. Então o profeta já falava, né, irmãos, desse amor, dessa ação humana junto ao semelhante, no sentido de fazer obras, né, de caridade. Louvado seja Deus. Verso 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ainda João, lá na carta de João, né? Primeira epístola de João, tem um verso, né, irmãos, aqui sustentando a ideia, né, do verso 17 a 18, na verdade, dois versos então. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, não estará nele o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Aqui João também fala dessa obra de fé também, né, irmãos? Porque aqui, irmãos, qual o sentido que Tiago está dizendo? Irmãos, nós estamos ali vendo uma grande necessidade de falar para o irmão ficar em paz, confie em Deus, se tiver em nós uma condição de ajudar. Ele está dizendo aqui que está errado, né, irmãos? Isso não pode ser feito, né? A fé tem que ser acompanhada de obras, né? Se eu estou propagando para o meu irmão: olha, irmão, tenha fé em Deus, mas isso eu posso dizer, mas eu tenho também a condição ali de trabalhar, né? De obras, das boas obras para auxiliar o irmão. Então uma coisa compensa a outra. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, né?
É o que está dizendo, né, irmãos? Falar tanto, crer em Deus, confiar em Deus e não se mexer, né, completamente. Então se torna esta fé acaba sendo morta, né? Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né, irmãos? Então aqui Tiago ele está apresentando, ele fala o sentido geral. O sentido geral é que não se consegue separar a fé das obras. Quando nós vemos uma pessoa de fé, irmão, certamente nós vamos assistir às boas obras junto, acompanhando tudo aquilo. Por isso que é citado tanto Tiago como Paulo aos Romanos, ali ele vai citar Abraão como exemplo de fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Né, irmãos? Nós, pela fé, nós cremos na existência de Deus e tudo mais, irmãos. Mas os demônios, irmãos, eles estavam lá no céu, eles apalparam, eles viram isso. Eles creem também e estremecem, porque eles sabem que existe. Eles viram, né, com os olhos isso, eles enxergaram essas coisas. Mas nós cremos por fé e apalpamos obras também, né? Louvado seja Deus. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então, se a pessoa tiver fé, falar de fé que crê em Deus e crê no Senhor, né, no bem dele, como citou o verbo aqui, o verso em cima aqui, o verso 19, até os demônios creem e estremecem. Então, se ficar só na crença, não tiver obra, essa fé ela é morta. Aí, irmãos, vai ser citado Abraão aqui, verso 21. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Nessa parte específica, irmãos, do capítulo 22, aqui, né, irmãos, no capítulo 22, nesses versos 16 e 18, além de Abraão já ter mostrado que ele tinha fé desde o Gênesis 12, lá, irmãos, aí o Gênesis 15, que Abraão ele saiu do meio da sua parentela, ele creu nas promessas de Deus, né? Abraão já tinha se mostrado um homem de fé, irmãos, mas aqui quando ele aceitou a ordem de Deus do sacrifício do filho, Isaque, que ele quase que ele imolou o seu filho, ele ia executar. Então, ele mostrou pelas obras que ele cria, né, em Deus. Ele já tinha mostrado pela fé, né, que ele tinha essa crença nas promessas do Senhor e nessa passagem específica ele vai mostrar também pela obra, né, que quase que ele sacrifica o seu filho. E disse, por mim mesmo jurei, depois que Abraão fez tudo aquilo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, a ação aqui é de quase sacrificar Isaque, e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como as areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta, a cidade dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, né? Porquanto obedecesse a minha voz. Na tua semente, no Senhor Jesus, seriam benditas todas as nações da terra. Então, irmãos, aí quando Abraão terminou aquilo, né, que ele foi lá no Monte Moriá, que quase ele sacrificou Isaac, depois apareceu o cordeiro, foi sacrificar tudo aquilo, o Senhor fez a promessa, olha, eu vi que você não me negou o teu filho, que se eu não desse um brado aqui, você realmente executava, fazia aquilo que eu falei, o Senhor falando com ele, né? Então, irmãos, Abraão mostrou então, além da fé, as obras também, a obra, né? Essa obra grande. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
Então, irmãos, quando nós cremos em Deus e mostramos através das nossas obras que nós estamos indo em direção à promessa, porque as nossas obras ela tem que ir na direção da promessa, né? Da promessa. E quando nós trabalhamos nesse sentido, isso mostra que as obras e a fé elas estão cooperando um com o outro ali, estão fazendo uma mútua cooperação. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aqui é Gênesis 15, né, irmãos? Esse verso ele é base, né, para Tiago 2 aqui e para Romanos 4 também. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Aqui, então, irmãos, foi lá mais para o início, quando o Senhor começou a interagir com Abraão, pedindo para ele sair da terra da parentela dele, que ia fazer uma grande nação. Aqui estava na parte da fé, né, irmãos? E depois viria essa obra com Isaac, né? Ele justificando, ele complementando a fé com a obra de quase sacrificar, de aceitar levar Isaac ali para o sacrifício. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não somente, é pela fé e pelas obras, né? E de igual modo, irmãos, e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Na verdade, irmãos, é uma pergunta afirmativa, né? Raabe, ela mostrou fé e ela mostrou a obra também. Nós vamos explicar aqui. Em Josué 2:1 fala, né? E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então, irmãos, ali eles estavam entrando na terra prometida, né, irmãos? Eles tinham passado pelas terras de Moabe, Edom, ali eles atravessariam o Jordão e iam entrar na terra prometida. E aqui então Josué enviou esses 2 espias e eles iam atacar Jericó, né? Então enviou ali os 2 espias e eles dormiram na casa dessa mulher prostituta. Aonde está a fé de Raabe, primeiramente? A fé dela está explicado em Josué 2 que ela começou a analisar que tinha uma nação, essa nação de Israel, morou no Egito, escapou do Egito, né? O Egito, um império, uma força enorme, uma nação menor, com menos armas, com menos poder bélico, estava saindo do Egito, o Senhor abriu o mar, eles passaram, estava chegando. Então ela raciocinou que por trás de toda essa ação existia um Deus todo-poderoso que estava a favor desta nação de Israel. Essa era a parte da fé. Ela analisou assim. E aí o que acontece? Quando ela viu aqueles homens, ela podia falar: não, eu creio no Deus o Deus de Israel, porque está acontecendo muitos milagres. Mas aonde ficou as obras? As obras, ela podia ter entregado os 2 espias, né? Crendo em Deus, ela cria em Deus e entregava os 2 espias, mas ela não fez isso. Ela falou: nossa, eu creio no Deus desta nação que está fazendo todas essas obras, mas e esse Deus é por esses homens também. Esses homens é da nação desse Deus, então não posso entregar eles. Então ela pegou e preservou. Então ela fez obras também de fé, né? Guardando, ela correu risco de vida quando ela guardou os emissários, escondeu ali, né, irmãos? E aí, com tudo isso, com essa fé e com essas obras, ela
livrou ela da morte e os seus familiares também. Né, irmãos? Nós poderíamos dar um outro exemplo aqui, por exemplo, Ruth também. Ruth, quando ela certamente, Noemi, ali explicava para ela do Deus de Israel todas as obras, né, que ele fez, que ele saiu do Egito, que fez a nação, que trouxe a nação para a terra prometida. Então ela conheceu ali o poder de Deus, mas quando aconteceu toda aquela tragédia que Noemi ia voltar, ela falou: não, o meu Deus será o teu Deus e onde fores eu irei também. Aí ela começa a mostrar através das obras. Ela falou que não abandonaria sua sogra. E aí ela voltou, né, ali para Belém com, com, com Noemi, porque ela além de crer em Deus, ela começou a mostrar as obras. E aí nós conhecemos o final de todas essas histórias. Ela acabou casando, né, com um descendente ali de, de, de Davi, e ali então ela entrou na genealogia, né, do rei Davi, na genealogia do Senhor Jesus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta, né, irmãos? Então essa é a parte 1, então uma coisa depende da outra. Fé e obras, elas têm essa relação intrínseca. E agora na parte 2 nós vamos comentar a parte de Romanos 4, né, que dá-se um sentido assim, uma percepção para alguns que existe uma contradição entre o apóstolo Paulo e Tiago, mas na verdade não dá. Paulo vai explicar quais são as obras que não salvam, né? E aqui, aí Paulo vai explicar o porquê que ele falou daquilo, mas ele também citou Abraão como base também para sustentar toda a sua argumentação. Tá bom, irmãos? Então, nós estamos no canal Evangelho, irmãos, a Bíblia nos meios digitais. Se os irmãos gostaram do vídeo, eu vou pedir para dar um like e se puderem também divulgar entre os irmãos para que a palavra chegue a mais pessoas. Tá bom? Queridos, Deus abençoe a todos.